pessoas. Milagre esse que tinha intenção muito maior do Senhor Jesus, não só do alimento em si. E aí, o que acontece? Por conta disso aí, a multidão foi buscar o Senhor Jesus. E tem um encontro, a multidão com ele, que a gente vai ler agora. Capítulo 6, versículos 24 a 26. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali em os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum. Ele tinha atravessado, né? Ele tinha atravessado depois do milagre e foi lá para Cafarnaum. Eles estavam esperando que ele continuasse no mesmo lugar, para eles buscarem a mesma coisa, pão e peixe, que ficam assim todos os dias. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, tomaram o barco para Cafarnaum por procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vi sinais, mas porque, que está escrito lá, comeste dos pães e vos fartaste. A intenção totalmente equivocada, a intenção só do ter. Eu quero porque estou precisando. Tão somente isso. Isso quando a pessoa só tem essa visão, só tem essa experiência, ela não entende o que é cristianismo. Não entende. E aí a gente vai chegar no nosso texto mais importante, antes de chegar a ele, que se adianta um pouco mais, lembrar que é interessante que a partir daí, nos versos seguintes, nos capítulos seguintes, ele anda sobre o mar, ele faz um outro milagre impressionante, ele anda sobre o mar, vai de encontro aos discípulos lá. Mas isso mesmo assim nem um pouco animou os discípulos. Eles ainda ficaram preocupados. Há uma discussão ainda sobre o pão, no capítulo seguinte. Eles vêm a ele, falam do pão, falam sobre o maná, e ele fala muito propriamente que não é bem isso, nem esse pão, isso é muito mais do que isso. Vamos lá ver? João 6, 32 a 37. Vamos ler. É importante para a gente chegar no texto principal, que é a nossa reflexão. Deixa aí, as pessoas achou, né? Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, porque eles estavam perguntando para ele sobre o maná, ficavam fazendo essa discussão, tentando lembrar o passado lá, a questão do pão, confundindo com o pão que tinha sido entregue lá pelo milagre na outra oportunidade. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que nos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, e dá vida a Ele próprio. Então me disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou e depois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que coisa extraordinária, né? Que promessa incrível, que se a gente se faltar nela, se ela fizer sentido nas nossas mentes, é distância. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, né? Ele de lá, que vem a mim, jamais terá sede, jamais terá fome, jamais terá sede. Mais, ele prosseguindo: porém, já vos disse que, embora ele tenha visto um Deus, todo aquele que meu Pai me dá, que virá a mim, que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso é extraordinário. Você que foi acolhido por ele não tem absolutamente nada que te separe desse amor dele. Ele jamais vai te rejeitar. Isso é uma promessa incrível, né? Então a gente está vendo aí. E depois tem uma discussão lá sobre divindade. Ele estava sempre sendo alvo de discussões a respeito da divindade dele. E vendo tudo aquilo ali, as pessoas ainda estavam confusas, elas não estavam entendendo muito bem, elas estavam obscuras ali as coisas. E aí eles estavam preocupados com as coisas que estavam acontecendo, eles ficaram desanimados até. João 6, 59 e 60, vamos lá? Essas coisas disse Jesus quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Discussão sobre pão, discussão sobre divindade, como já estou falando aqui para vocês. Muitos dos
discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram que duro, quem pode suportar? Será que a gente pensa a mesma coisa? Será que a gente também está preocupado? Será que a gente também teve um entendimento errado do que é saciar a fome? Será que vivemos o falso ou o verdadeiro cristianismo? O tema de hoje é... Pode colocar lá. É a pergunta que ele fez que a gente vai ler agora. É a partir desse texto que a gente vai refletir. Porventura, vocês também querem ir? A gente vai ler esse texto agora. A partir do momento que alguns discípulos, esses discípulos que estão aí na Bíblia, não são aqueles 12 que andavam com ele, são mais. Ele tinha outros discípulos. Estavam ali transitando, acompanhando ele, aprendendo com ele. Eu creio que não aprendendo tanto por conta desses equívocos, dessas distorções, mas vendo os milagres, ou tentando se servir deles, do Senhor. E ele fala depois, de uma forma dura, que a gente vai ler agora o texto, aí sim, é o texto da nossa reflexão, João 6, capítulos 66 a 69, e vamos passar a ler aqui, depois refletir sobre ele. À vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Abandonaram. E Deus nos livre disso. De se retirar dele, de não entender, de sair do meio caminho, de não estar firme nas promessas. E então perguntou Jesus aos 12. O que ele pergunta lá? Porventura, quer também vós outros retirados? Olha que pergunta dura. O Senhor pode estar perguntando até para a gente aqui, para mim, para você. Olha só, Paulo Malta, ou outra pessoa que qualquer. Você está querendo desistir? Você acabou de ver tantas coisas. Você acabou de ver aí na sua história pessoal, eu estou falando com cada um aí, mas aplicando no texto bíblico, eu vou ler o restante. Aplicando no texto bíblico, você acabou de ver um milagre. 5 pães e 2 peixes, mais de 5 mil sendo alimentados. Vocês acabaram de ver o Senhor fazendo milagres, parando os ventos, fazendo o mar ficar tranquilo, caminhando sobre as águas. Vocês acabaram de ver uma discussão onde ele próprio aponta o equívoco que foi Moisés que deu o maná. Moisés não deu maná nenhum. O maná veio porque veio do Senhor. Moisés sem o Senhor não era absolutamente nada, como ninguém aí no texto bíblico, sem o Senhor não era absolutamente nada. Davi sem Deus não era nada, Paulo sem Deus não era nada, vocês que têm encontro com o Senhor é ele, e você sem Deus, eu sem Deus, não somos também nada. Somos vermezinhos de Jacó, como também diz o texto bíblico. É o que nós somos, só o amor dele. Então a gente vê tudo isso, mas a gente não consegue entender. Ele pode fazer essa pergunta para a gente: você está querendo desistir? Só por isso? Não é melhor você se manter firme e apontar, e esperar, guardar as promessas? E aí a gente tem uma palavra que, acho que já por si só a resposta é tão extraordinária que a gente já podia encerrar aqui. Mas claro que a gente não vai encerrar, fica tranquilo, ou não. Primeiro nós vamos encerrar, foram embora, ver os touros lá dos tempos, mas não é isso não. Aí, porventura, que ele também vai os outros retirar. Olha só a resposta de Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Que coisa linda! Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o quê? Nossa, que coisa bonita, né? Para quem iremos? Para quem iremos? Quem iremos? E a gente vai pensar um pouco sobre isso aí. Ele falou para onde, não é? Eu falei isso com meu filho hoje, mostrei para o meu filho os slides, ele visitando me ajuda, os slidezinhos ali e tal, demais. Aí eu mostrei logo estudando português para fazer o vestibular, ele achou esquisito. Pô, pai, para quem iremos? Não é para onde iremos? Eu falei, não, filho, né? É isso mesmo. A questão, a pergunta do Pedro foi a pergunta, sim, do Pedro, o questionamento dele foi extraordinário. Para quem? Porque ali se trata de relação. É o que a gente faz todo dia, queridos. Vocês estão aqui com uma relação maior, porque o Senhor, cada um de vocês aqui. Vocês têm certeza disso? Não! Eles dizem que hoje. Eu cheguei aqui, eu vi igreja, meu Deus, será que não vai ter jogo hoje? Não vai ter jogo. Não vai ter culto.
ficar no jogo, eu fiquei preocupado. Falei, será que a igreja é só o Vasco Flamengo? Não é possível, mas vocês chegaram a mim. Mas por que vocês chegaram? Eu sou de vocês. Mas, na verdade, Deus saiu, eu fiquei preocupado. Falei, caramba, será que eu vou? Vai ser eu e a Hilda vai cantar, eu prego, ela canta para mim, eu prego para ela. Mas Deus é tão misericordioso, bondoso, calma, né? Eu estou contigo, os milagres acontecem. Vamos lá, vamos caminhar? Para nos mantermos firmes, devemos entender o verdadeiro cristianismo. E aí, slide lá, o verdadeiro, olha que bonito, cristianismo, ele está no Espírito, procura, Senhor. Ele está procurando ali. O texto bíblico fala que ele procura ser verdadeiro adoradores. Coisa linda, né? Vocês sabiam, e aí eu vou me intrometer numa área que nem é minha, quem estiver na área de música aí, pode até depois falar, não é bem assim não, mas que a oração não é só o cante. Sabiam disso? Sabe, né? Não estou dizendo, mas a adoração é muito maior que Deus. A adoração